Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula nossa de geografia. Na verdade, a nossa última unidade de geografia desse segundo bimestre, que vai relatar justamente os impactos socioambientais na Ásia, Europa e na Oceania. Tá? Pessoal, amanhã, sexta-feira, a gente vai estar disponibilizando para vocês a última atividade avaliativa desse segundo bimestre. Assim, a gente vai ter aí um prazo em torno de 5 dias para estar resolvendo essas atividades. E a gente pede que vocês façam no tempo hábil e encaminhem para nós por dentro da plataforma do Proesc. Beleza, pessoal? Então, assim, dando entrada aqui na nossa última unidade do livro desse segundo bimestre, que são os impactos socioambientais na Ásia, Europa e Oceania. Primeiro é vocês tentar entender o que são impactos socioambientais. Impactos socioambientais são aqueles impactos que eles geram, né, de cara alguma reação à sociedade. Então, quando vocês escutarem o termo socioambiental, porque além de ter um impacto ambiental, também a sociedade é lesada por esse impacto. E a gente vai hoje se referir aqui a esses 3 continentes que a gente vem trabalhando aí nas nossas últimas aulas. Beleza? Com relação ao impacto socioambientais na Ásia e na Europa, é bem evidente, pessoal, que hoje principalmente o que a Europa vem sofrendo nos últimos anos, o que mais chamou a atenção foi justamente os impactos envolvendo energia nuclear, né, na Europa. Apesar da Europa estar passando por um novo processo, né, tanto de desenvolvimento econômico, né, a Europa vem de diversas crises econômicas nos últimos anos, o continente, e aí o continente passou por guerras, tanto a Primeira Guerra Mundial como a Segunda Guerra Mundial, assim como a Guerra Fria. Então o continente ele veio se recuperando desses acontecimentos históricos. Mas o acidente que aconteceu em Chernobyl em 1986 mostra que realmente o país, né, vem tomando algumas medidas justamente para tentar diminuir esses impactos. Mas, professor, o que foi que aconteceu em Chernobyl? Em 1986, esse reator que ficava na Ucrânia, ele teve uma explosão, uma falha humana de manusear o reator. Então, a energia nuclear, a gente já trabalhou isso aqui, é uma energia extremamente perigosa quando ela não é bem manuseada. O reator veio a explodir e aí levou à morte de dezenas de pessoas. A cidade onde fica o reator em Chernobyl, Pripyat, a cidade praticamente desapareceu do mapa, né? A cidade foi esvaziada. Então as consequências para essa região da Ucrânia, né, foi gigantesca. Danos, tanto perdas humanas como a questão econômica, afetou muito essa localidade. Então a Chernobyl se tornou, na verdade, referência quando se fala em tragédias. Então o impacto ambiental foi terrível. Até hoje a cidade praticamente é uma cidade fantasma. Daqui a pouco a gente vai verificar o material que foi removido desse local para outros locais do mundo. Tá bacana? Dando continuidade aqui com relação a essa questão de impactos socioambientais, outro fator que chama bem a atenção da gente é justamente o que está acontecendo com o Mar de Aral. Deixa eu só destacar aqui para vocês, né? Aqui, ó, nós temos aqui o Mar de Aral. Isso aqui é uma imagem do mar em 1973. Vocês percebem que o mar ele tinha um volume de água muito maior nesse período. E aqui em 2016 o Mar de Aral praticamente está desaparecendo. Mas, professor, o que está acontecendo para o Mar de Aral estar desaparecendo? Hoje o que a gente percebe é que em torno do mar, que na verdade é um lago de água de água salgada, as civilizações se desenvolveram em torno desse lago, né, do mar. E aí, além da inserção de diversas atividades econômicas nessa região. Então hoje o Mar de Aral, como ele é conhecido, né, que abastece diversos tipos de agricultura, né. Aí em torno existe plantações no qual tira-se água desse local e é levado para fazer irrigação. Mas, professor, a água não é salgada? Acontece um processo que nós
chamamos de dessalinização. É quando você tira a água salgada do ambiente e aí ele passa por um processo e aí transforma a água salgada em água potável, água consumível. Tá beleza? Então, essa região aí do Mar de Aral fica aí próximo do Cazaquistão e Uzbequistão. Na verdade, assim, são duas repúblicas, ex-repúblicas soviéticas, né? E aí o Mar de Aral vem passando por esse processo hoje, que aí já se projeta futuramente um dano social, né? Devido que muita gente usava a água desse mar para consumo pessoal, como que eu posso dizer assim, um nível, cresceram diversas plantações aí próximo, e ele é utilizado hoje para irrigação, tá beleza? Com relação à questão do Ártico, que é outro ponto que eu quero debater aqui com os senhores. Pessoal, olha só, quando a gente se fala da extração de recursos do Ártico, a gente tem que voltar ao tempo algumas legislações. O Ártico, que fica no extremo norte do globo, né, tanto ele quanto a Antártica, eles passam por processos de legislações internacionais. E as legislações internacionais, elas dizem que essa região elas não podem ser utilizada para fins e utilização de recursos naturais, como extração de ferro, de ouro, de petróleo. Porém, algumas nações, principalmente no Ártico, já estão passando por cima da legislação federal. Um desses países que hoje está muito avançado, principalmente com relação à exploração de petróleo no extremo norte do Brasil, onde é bastante frio, é a Rússia. Hoje, sem sombra de dúvida, a Rússia é o país com a maior presença dentro do Ártico. Mas, professor, ela não está ferindo a legislação? Ninguém faz nada? Infelizmente, pela Rússia ter um poderio bélico, né, ser um país que já se envolveu em diversas guerras, cria essa resistência de algumas nações bater de frente com um país tão poderoso, que é o caso dela. Porém, a comunidade internacional e principalmente os órgãos de fiscalizações ambientais, como o Greenpeace, que é uma entidade sem fins lucrativos, com autonomia própria, não é uma entidade governamental. O Greenpeace ele é uma entidade onde vive das doações, né, de contribuintes. O Greenpeace sempre está fazendo ações. Recentemente o Greenpeace esteve nessa região, fez algumas ações, inclusive foram presos ativistas do Greenpeace e levados para a Rússia. Então, assim, o Ártico hoje ele passou a ser cobiçado por diversos países. Os Estados Unidos também já tem presença marcada nesse local. Apesar da legislação proibir, por exemplo, a ocupação do Ártico e da Antártica, alguns países já usufruem desses recursos naturais. Já se descobriu, por exemplo, que no Ártico e na Antártica existem minérios debaixo da banquisa. Professor, o que é banquisa? Na verdade, assim, são blocos de gelo, né? Eu posso dizer assim para vocês, são calotas de gelo gigantescas ali que cobrem a superfície terrestre. Então já se descobriu que debaixo dessas banquisas, esses blocos de gelo, existe sim recursos naturais, que é essa cobertura de gelo, né, em cima ali da plataforma terrestre. Então já se descobriu. Aqui eu vou mostrar para vocês, só marcar aqui, uma atuação do Greenpeace, né, onde os ativistas subiram uma plataforma de petróleo da Rússia. E aqui, inclusive, houve a prisão até de uma brasileira, uma bióloga, né? E aqui, olha, mais uma vez uma plataforma de petróleo russo no Ártico em 2016, né? E aí a comunidade internacional pouco reage devido a essa questão, né? Como eu falei para vocês, do poderio bélico, né? Que a Rússia hoje ela detém. Tá bacana? Pessoal, outro ponto aqui no livro de você, na página 46 do Livro dos Senhores, é com relação, deixa eu só ampliar mais aqui a imagem, sobre as chuvas ácidas no norte da Europa. Eu não sei se vocês se lembram, mas a gente já trabalhou aqui a questão do carvão mineral. Cuidado, não é carvão vegetal, é o carvão mineral. Qual é a diferença? Que o carvão vegetal, ele é extraído da madeira, das árvores, né? O carvão mineral da superfície, né, matérias orgânicas que se decomporam há milhares de milhões de anos atrás e formou essa fonte energética. As chuvas ácidas elas estão relacionadas, a maioria delas, principalmente à queima desse carvão,
Então, quando eu digo as chuvas ácidas no norte da Europa, são países, por exemplo, que estão no norte, como Noruega, que queima petróleo, que utilizam da queima de combustíveis fósseis. Então, o dióxido de enxofre, que ele é, né, uma substância tóxica que sai da queima do combustível fóssil, ele entra em contato com as nuvens carregadas de água, aí vem um ciclo, né, das chuvas, e aí em seguida cai essa água, né, em torno de ácida. Essa é a chuva ácida. E assim, quando a chuva ácida ela despenca, ela causa alguns danos ambientais, principalmente queima de floresta, das vegetações, chegam a poluir alguns rios, alguns lagos, né? E também a questão, até mesmo a perda de bens materiais. Então a chuva ácida do norte da Europa está relacionada a alguns países que também trabalham com a queima de combustível fóssil, que é o caso do petróleo e também do carvão mineral. E professor, quais seriam esses países? Destaque a Dinamarca, Suécia, a própria Noruega, né? E são países assim que queimam. A própria Alemanha é um país que detém de muitas reservas minerais de ferro. Então a queima desse ferro necessita do carvão mineral e assim vai. A China, por exemplo, é um dos países que mais queima o carvão mineral no mundo. Nós já citamos isso aqui numa aula nossa. A China, por exemplo, é o país que detém, assim, da grande queima de carvão mineral. Hoje a principal fonte de energia do país, né? Então as chuvas ácidas, justamente, elas ocorrem devido a esses gases poluentes, né? Resultado da queima desses combustíveis fósseis, como a gente já citou aqui para vocês. Então eu gostaria que vocês, inclusive, marcassem todo esse tópico aqui, ó, no livro de vocês, tá? Aqui isso a gente pode cobrar na atividade avaliativa dos senhores na próxima sexta-feira. Tá bacana? Dando continuidade aqui, a gente vai falar um pouquinho da sequela do agente laranja do Vietnã. Eu acredito que os senhores nunca ouviram falar desse termo, agente laranja. O que é isso, professor? Agente laranja foi um produto que foi utilizado, olha só, durante a Guerra Fria. Para vocês terem uma ideia, no decorrer aí do século XX, ocorreu a Guerra Fria, tá? E o Vietnã foi invadido por tropas americanas, na famosa Guerra do Vietnã. Essa guerra ela vai de 1961 a 1975. As tropas americanas, para atacar as tropas soviéticas que estavam no Vietnã, adotaram de diversas estratégias. E uma delas foi o agente laranja, que era um produto, um líquido químico, e eles colocavam dentro dos aviões, porque os soldados vietnamitas, né, os soldados soviéticos, eles se escondiam no meio das florestas. E aí os aviões carregados com aquela arma, que é na verdade, um líquido químico, muito parecido com soda cáustica, eles jogavam por cima das florestas vietnamitas, né, para ali queimar os soldados soviéticos. Só que esse agente laranja, que é esse produto químico, além de ferir os soldados e até mesmo matar os soldados soviéticos, ele também causava danos ao meio ambiente. Por exemplo, a destruição das florestas. Então até hoje o Vietnã ainda, para vocês terem uma ideia, a Guerra Fria lá atrás, e aí para vocês terem uma ideia, até hoje o Vietnã ainda respinga, né, desses impactos sociais e ambientais dentro do seu território. Para você ter uma ideia, o Vietnã hoje já evoluiu bastante, está entre um dos países que mais cresceu economicamente. O Vietnã hoje já detém de uma grande tecnologia, coisa que não acontecia há épocas atrás, e hoje o Vietnã ele já detém dessa tecnologia, ou seja, mas volta ao passado sempre para lembrar dessa atividade. Quero mostrar aqui para vocês na telinha, aqui, olha, alguns aviões americanos jogando produto químico, né, na guerra do Vietnã, nas áreas de florestas. Eram conhecidas como herbicidas, né, o produto. Eram litros e litros de herbicidas, né, que é um produto químico, caía ali, queimava a floresta, né, e queimava os soldados. Então, assim, armas químicas, né, que foram utilizadas bastante durante esse período da Guerra Fria. Voltando aqui para os remanescentes radioativos soviéticos, eu quero citar aqui para vocês, destacando de novo, né, por exemplo, a União Soviética, a antiga União Soviética,
né, onde tinha diversos reatores nucleares para geração de energia. E eu destaco aqui, por exemplo, o caso de Chernobyl na Ucrânia. Em 1986 teve o grande acidente nuclear. E como eu já citei, a cidade de Pripyat na Ucrânia foi a grande lesada. Quero mostrar aqui para vocês na telinha, olha só. Após o acidente, olha a imagem da cidade de Pripyat, onde estava o reator, né? O reator em Chernobyl, né, quando é conhecido na Ucrânia. E aí, para vocês terem uma ideia, o dano que foi ocasionado para a cidade, né? Então, a cidade de Pripyat na Ucrânia, ela é uma das cidades fantasma mais afetadas, né? Porque diversas pessoas, quando o reator explodiu, para vocês terem uma ideia, quando o reator de Chernobyl ele explode, mata de cara dezenas de pessoas que trabalhavam dentro da usina nuclear. E em seguida, a radiação se espalhou por milhares de quilômetros. Para vocês terem uma ideia, existe imagem de satélites naquele período que pegou a radiação se espalhando por quase toda a Europa, né? Então, assim, a cidade foi evacuada. Então, tem uma perda social gigantesca para a cidade. Então, hoje, o problema que aconteceu em Chernobyl, ele ainda também não serviu de referência. Porque em 2011 nós tivemos, apesar de ter sido um acidente e devido ao terremoto lá em Sendai, né, em Fukushima, no Japão, mas prova que as usinas nucleares são um perigo ainda para a humanidade, né? E aí eu quero mostrar para vocês, diante disso tudo, aqui ó, na imagem, nós temos aqui o chamado polígono, né, a região conhecida como o polígono. É uma região, né, deserta, né, que, para vocês terem uma ideia, fica no Cazaquistão. É como se fosse um cemitério. Então, após o ocorrido em Chernobyl, né, o que aconteceu? Diversas peças do reator que estava contaminado e outras coisas foram removidas daqueles locais e foram enterrados, passaram a ser enterrados aqui nesse deserto morto. É um deserto que fica no Cazaquistão. Então as peças radioativas, elas foram enterradas aqui dentro desse cemitério, como vocês podem ver. Então isso são respingos da Guerra Fria, para vocês terem uma ideia. Então já fica aí nessa parte do Cazaquistão, né? A região conhecida como o polígono, ou seja, é um deserto, e aí no meio desse deserto estão lixos que nós chamamos lixos radioativos, né? Que recebe devido a esses problemas ambientais, né, que acontecem no mundo todo. Pessoal, aqui já na parte final nós temos os impactos socioambientais na Oceania. E aí vocês devem estar se perguntando, mas professor, impacto socioambiental na Oceania? Sim, meus amigos, há impacto sim. Como eu falei para vocês, a Oceania ela é composta por 3 grandes países, que é a Austrália, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné, e um conjunto de ilhas oceânicas. Porém, é importante você saber que alguns países como a Austrália e Nova Zelândia são países que possuem de grandes jazidas de minério. A Austrália, principalmente, tem jazida de minério que está entre os 5 países do mundo com a maior reserva de ferro do planeta. A Austrália ela exporta ferro para a China. Então, a retirada desses minérios do seu subsolo, justamente ocorre alguns danos, como eu estou apresentando aqui para os senhores na telinha aqui. Olha só, isso aqui é extração, né, de ferro de jazidas na Austrália. E aí, se vocês observarem, olha só aqui, a questão ambiental muito intensa. Crateras gigantescas dessas mineradoras. Inclusive, nós temos aí a empresa brasileira Vale, também, que atua dentro dessa região aí. Aqui, olha, mais uma jazida de fosfato, né, dentro dessa região. Fosfato que é mais um mineral que é utilizado, tirado do subsolo. E aí o fosfato, olha só, os danos ambientais na área. Então, além dos danos ambientais, os danos também sociais aqui. Porque deveriam ser áreas também de ocupação humana, mas infelizmente, devido à retirada desses produtos, aqui não é possível mais a presença aqui de vida humana em tempo mais hábil, né? Só futuro. Aqui uma imagem nessa região também de um paizinho bem pequeno, conhecido como Nauru. Para vocês terem uma ideia, Nauru tem aproximadamente 11 mil habitantes.
E eu quero destacar aqui para vocês, por exemplo, nessa imagem, aqui nós temos uma imagem de 2002, né? E aqui uma imagem mais recente de 2016. Nauru é um paísinho pequeno, porém tem grandes reservas de fosfato, né? Que é a base da economia de Nauru. Nauru ele consegue sobreviver economicamente de dois pontos econômicos: o turismo, né, que é uma ilha paradisíaca no meio da Oceania, né, e do fosfato. E aí, se vocês olharem aqui na imagem 1, vocês vão perceber que aqui é o auge da extração mineral, né? Você tem aqui, e aqui uma imagem mais recente, né, os danos que ficou do país com a retirada desse mineral. Então isso são danos à sociedade, são danos que a gente tem aí com relação à questão ambiental também. Com relação à erosão e salinização do solo, o que é isso? Erosão e salinização. Erosão você já sabe que é o fenômeno que tem desgaste do solo. E a salinização? A salinização é um fenômeno que acontece do empobrecimento do solo. Como assim, professor? O solo empobrece? É quando o solo, por exemplo, que tem uma camada vegetal, como essa aqui, que eu vou destacar aqui na telinha de vocês, essa floresta ela se retira. Então, quando você retira essa floresta aqui, o solo ele fica desprotegido. E aqui, olha, você vai ver a incidência de chuva, sol, ventos, ocasionam o que nós chamamos de salinização. Esse solo aqui, que está aqui embaixo na telinha aqui para vocês, olha só aqui, esse solo amarelado, vocês vão perceber que ele está um solo desértico, olha só, com rachaduras no solo. Aqui é sinal que esse solo ele está passando pelo processo de salinização. Então não esqueçam, salinização é um processo erosivo que é ocasionado por diversas atividades. O solo ele fica químico, né? O solo fica morto. Ele pode ser ocasionado pela retirada do vegetal. Ele pode ser ocasionado pela criação de bovinos. Criou muito gado na região, muitos animais, e aí esses pisoteiam o solo, e aí em seguida o solo vem a morrer, causando essas regiões desérticas. Tá legal? E para finalizar aqui, a gente vai falar um pouquinho dos impactos sobre a pesca e os corais. Pessoal, Oceania, né? Hoje sabe-se que, por exemplo, a grande posso dizer assim, a grande descoberta recentemente da medicina está em diversas áreas, diversas frentes. Porém, os corais, recentemente, pesquisas apontam que grande parte dos corais, que são esses daqui, olha só, estão sendo e serão utilizados futuramente na medicina. Então, o que a gente percebe é que já existe sim empresas, né, sem autorizações internacionais que hoje fazem, né, a cooptação desses corais para fins medicinais, vendas no mercado negro. Assim como diversas espécies de peixes, também raras, que hoje estão sendo comercializadas de forma ilegal no comércio negro. Então, hoje, o que a gente percebe que esses impactos sobre a pesca, principalmente no período, vocês sabem que todo peixe tem um período, que nós chamamos ali a piracema. Então, não se pode pescar naquele período, porque tem espécies que estão em reprodução. Enfim, existe, claro, pescadores, empresas que fazem essa cooptação do recurso, né, do peixe nesse período de piracema, levando o peixe à extinção. E hoje a gente acompanha a questão do aumento, né, da questão do impacto com relação à questão dos corais. Mas é só isso, professor? Não, existe também a questão hoje do aumento da temperatura. Com a questão do aquecimento global, com a questão da poluição hoje, as águas marítimas, a temperatura vem aumentando. E por elas aumentar essa temperatura, está acontecendo a morte dos corais. Então, a morte dos corais está associada ao tráfico dessas espécies marítimas e também está associada à questão do aquecimento global, né, aquecimento das águas que estão levando a diversas espécies do mundo ao desaparecimento. E a Austrália, principalmente, é um dos países que mais sofrem com isso, onde já tem uma grande perda dos corais, né? Já a faixa de corais australiana ela é muito grande, mas aí já tem em torno de 10 a 15%
desses corais já praticamente que já desapareceram do mapa devido a esse impacto do aumento da temperatura nas águas, né? Aí é uma faixa de cerca de 2.000 quilômetros aproximadamente dos corais australianos, e tem uma perda de 10 a 15% desses corais que são patrimônios do povo australiano. É algo inadmissível. Beleza? Então, pessoal, amanhã a gente tem atividade nossa lá no Proesc e vamos realizar. Um abraço a todos e boa noite.